Documentos exigidos para fazer imigração quando você vai fazer uma viagem para o exterior. No vídeo de hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Eu peguei a minha pastinha de viagem com todos os documentos impressos. Eu vou abrir ela aqui para você, te mostrar quais documentos eu levo. Vou te contar relato da vez que me pediram todos os documentos e de vezes que não me pediram nada. Vou te explicar o que me pediram, o que eu tive que mostrar. E se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno, esse é o canal Vai com Bruno. Aqui eu falo de planejamento de viagem de forma clara e objetiva, além de várias dicas de roteiro de viagem no Brasil e no mundo. Então vem comigo ver minha pastinha de viagem para você também poder se organizar na hora que você for fazer a sua viagem e passar lá na imigração. O primeiro documento que você tem que estar, para fazer a sua viagem para o exterior é o seu passaporte. Você tem que conferir a validade dele. Além disso, se o país que você está indo existe visto, além de você conferir se você já tem o visto, obviamente você tem que conferir a validade desse visto, né? Eu mesmo aqui, ó, tenho um visto para os Estados Unidos, eu quero tampar meus dados aqui para não aparecer. Você tem que conferir a validade. Outro documento que eu deixo anexado ao meu passaporte é o Certificado Internacional de Vacinação da febre amarela. Alguns países exigem, a febre amarela, então tem que ser o internacional, tá, gente? Fiquem atentos. Eu deixo ele grampeado aqui na capinha da minha última página. E eu carrego meus dois passaportes, por quê? Um deles está vencido, mas eu tenho um visto válido dos Estados Unidos nesse passaporte. Então, eu sempre carrego os dois, principalmente quando você vai viajar, para o país que um visto está diferente do passaporte que está válido, você tem que carregar os dois. Ainda sobre passaporte, você tem que conferir a validade dele não só do seu documento, mas a exigência de validade no país que você está viajando. Por exemplo, os Estados Unidos, basta você estar válido o seu passaporte um dia antes da sua viagem, da sua entrada lá, que você pode passar até 6 meses lá no país, ainda que ele vença nesse período. Ao contrário de alguns outros países em que todo período que você vai ficar lá, o seu passaporte tem que estar válido, e alguns países exigem ainda que esse passaporte esteja pelo menos com 3 meses de validade, 6 meses de validade. Enfim, cada país pode ter uma regra. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo de um site que eu faço toda a conferência de quais são as exigências do país com relação à validade do passaporte, validade do visto, validade da vacina. Não vou falar detalhe disso porque eu já falei sobre isso no outro vídeo. Confira a playlist da Europa, eu vou deixar ela aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. Terminando esse vídeo, você pula lá pro outro. Conferido aí o seu passaporte, vamos para os documentos aí que podem ser solicitados lá na sua imigração. Aí, gente, eu pego uma pastinha, compro uma pastinha de plástico ou uma de papelão, eu tenho uma de papelão aqui também, ó. Leva tudo organizadinho, né? Eu sou o rei da organização, principalmente quando tá se tratando de viagem, porque eu não quero passar perrengue, sabe? É o que eu falo sempre, vai ter momentos, vai ter vezes que você vai viajar e não vão te pedir nada. Mas pode ser que eles peçam alguns documentos ou até todos eles. Eu já tive uma experiência no Reino Unido nada agradável, em que me pediram absolutamente tudo. Então eu tinha essa pastinha organizada, o que me ajudou muito a não me deixar nervoso na hora de ter que procurar um documento no celular, de ter que procurar as reservas no e-mail. Então eu já deixo tudo impresso. Primeiro, porque você pode ficar nervoso lá na hora e ter dificuldade no celular de encontrar no seu e-mail esses documentos. Você pode ter algum problema com o seu celular, de estar sem internet no momento, ou de que a bateria do seu celular pode acabar, enfim. Esteja precavido, é o conselho que eu dou, tá? Então, o que eu levo aqui impresso, e que normalmente é o que eles pedem, que é mais comum que eles peçam. O primeiro é a reserva da passagem aérea. A sua passagem de ida e volta, na hora que você faz a compra, seja com uma agência ou no próprio site da companhia, você vai receber o e-mail de confirmação, lá vai ter o código da reserva, que comprova, o valor que você pagou, a data que você comprou. Então, todas essas informações vão estar nessa página aí de confirmação. E tem que ser ida e volta, gente? Porque eles querem ver o vínculo que você tem com o país. Então, você ter uma passagem de volta demonstra o seu interesse em retornar para o país de origem e não querer ficar lá no país que você está visitando de forma ilegal ou, enfim, querer fazer algum tipo de imigração que não o motivo da viagem, que seria a turismo. Falando em motivo de viagem, você pode estar viajando por várias razões, Então, eles perguntam normalmente qual que é
o propósito da sua viagem. Normalmente, né, o foco aqui do canal é falar sobre turismo, eu falo mais sobre isso, então você vai falar que é vacation, turismo, enfim, na língua que você estiver falando com o oficial. E aí, sendo férias, você vai demonstrar os documentos relacionados a férias. Se você está fazendo uma viagem de trabalho, se aquele país existe um visto de trabalho temporário, alguma coisa, você tem que estar com esse documento aí que comprove, né, que você tem autorização para estar indo a trabalho, seja uma carta da empresa, um visto de trabalho, se você está indo estudar, a carta da sua escola, né, confirmando que você está matriculado, ou até um visto de estudante, dependendo do período que você vai ficar hospedado. Enfim, o propósito da sua viagem tem que comprovar em documentos. No caso de turismo, por exemplo, para os Estados Unidos exige o visto de turismo. Para a Europa, por exemplo, brasileiros não precisam de visto, só que aí você tem que comprovar com outros documentos, né, que você está indo fazer turismo. Como você comprova isso? Aí, gente, eu coloco todas as minhas reservas de hotéis. Eu gosto de deixar tudo reservado, né? Não é obrigatório, você não tem que ter tudo planejadinho, né? Você, tal dia você vai pra tal cidade e tal. Tem gente que gosta de viajar de forma mais aberta. Mochileiro, né, define a viagem no decorrer da viagem. Mas é importante que você tenha pelo menos ali, para os primeiros dias de viagem, né? Pelo menos para o dia que você vai chegar, um hotel, até porque em alguns formulários de imigração eles pedem o seu endereço que você vai ficar e o telefone de contato. Normalmente eu coloco o endereço da minha primeira estadia, da primeira cidade que eu vou ficar, e o telefone do hotel. Eu já gosto, né? Normalmente eu já planejo toda a viagem, e aí eu coloco aqui, ó. Inclusive, não sei se vai dar pra ver, eu coloco aqui em cima o número da cidade, né? A primeira, Madrid, e aí vai ficando mais fácil, né, pra eu demonstrar todo o meu roteiro, porque lá em Londres, quando eu cheguei, gente, ó, a segunda que foi Zaragoza. E aí eu coloco todas essas reservas, tá, gente? Aqui já tem pra viagem inteira. Por que isso? Porque dessa vez no Reino Unido, o oficial me perguntou absolutamente tudo. Eu tive que mostrar reserva por reserva, de cidade a cidade, né? Eu fiz uma entrada por Londres, eu ia ficar uns 5 dias lá, visitar a cidade, e depois eu ia fazer um mochilão pela Europa, eu ia passar por mais ou menos 8 países, então eu já tinha isso tudo planejado. E aí ele conferiu uma por uma as datas, se a última data da minha reserva batia com a data da minha passagem de volta nesse nível. Então a partir daí eu sempre viajo precavido. Então eu tenho as reservas do hotel comprovando que eu vou fazer turismo, reservo também as minhas viagens de ônibus, de trem ou de avião, né? Os meios de transporte, ó, aqui é uma reserva, não sei se o foco da câmera tá pegando. É uma reserva da Flixbus, né, que é um ônibus bem baratinho para viajar lá na Europa. Eu tenho reservas de companhias aéreas low cost, de transporte que eu fiz interno dentro da Europa. O que mais que eu tenho aqui? Eu acho que eu tenho trem também. Eu fiz uma viagem de trem. Aqui, ó. Um trem na Espanha, da Renfe. Então eu consegui, né, demonstrar essa viagem de trem. E é isso, né? Ah, outra coisa, se você tiver reservas de passeios turísticos também, eu levo. Eu acho que aqui eu tenho um museu, que eu fiz uma reserva, um museu pra Anne Frank, lá em Amsterdã. Que inclusive, gente, uma dica que eu dou, quem for pra Amsterdã, reservar o museu da Anne Frank, principalmente porque ele é muito concorrido. Dificilmente você consegue chegar lá na hora e entrar. Aqui, ó, o museu da Anne Frank, então a reserva. Levei também. Isso demonstra, gente, que você realmente está indo a turismo, né? Que você pesquisou sobre a cidade, que você sabe os locais que existem para visitar naquela cidade. Porque eles me perguntaram, né, no Reino Unido, o que eu ia fazer lá em Londres, qual que era a minha intenção de roteiro. Aí eu falei que eu ia visitar, né, os pontos turísticos, London Eye, Tower Bridge. Eu fiz uma viagem, fui para Stonehenge, que fica ali pertinho de Londres. Então, isso demonstra que você fez uma pesquisa mínima, né? Muita gente, chega ali completamente sem saber o que vai fazer, não sabe nem como pegar o metrô, enfim. Façam pesquisas, né? Eles podem te perguntar como você vai chegar até a cidade. Ah, eu vou de táxi, eu vou de Uber. Não, eu sei que tem uma estação de metrô aqui no aeroporto, eu vou pegar o trem que vai descer na estação tal. Façam essas pesquisas, gente, se planejem, porque se fazerem essas perguntas e você demonstrar esse conhecimento, o oficial não vai
duvidar de você, né? Você vai ter firmeza em responder aquelas perguntas. E se não souber alguma coisa, seja honesto. Olha, não sei realmente isso. Eu vou chegar ali no aeroporto, eu vou perguntar ali no balcão de informação como que eu faço para chegar na cidade, né? Eu tenho uma ideia de metrô, ou senão eu vou pegar um táxi. Tenha essas informações já mais ou menos mapeadas na sua cabeça para você não ser pego de surpresa. A parte de turismo normalmente é isso, eles podem te perguntar também o que você faz no Brasil, né, ou qual que é a sua profissão. Normalmente eu trabalho, né, em empresa e aí eu tenho, quando eu tiro férias, né, eles dão um aviso de férias, eu levo normalmente impresso. Aqui eu não tenho ele agora, mas o empregador, né, você tem que assinar no empregador e lá informa qual que é a data de início e fim das férias e tem que bater dentro da sua passagem aérea, né? Então é um documento que eu levo para comprovar. Se você quiser levar um contra-cheque da sua empresa também, demonstrar que você está empregado, né? Ou até declaração de imposto de renda. Enfim, são documentos adicionais aí para comprovar vínculos, né? Eles querem saber se você tem vínculos com o país de origem. E se você não levar impresso, gente, tenha pelo menos organizado isso de uma forma fácil no seu computador, né, no seu celular, caso você tenha que procurar ali na hora. Eu já vou mostrar ali na tela uma pastinha que eu monto para cada viagem que eu faço no computador e na hora de viajar eu passo ela para o meu celular e aí fica disponível todos os documentos caso seja solicitado. Mas eu queria falar também um pouquinho sobre os documentos relacionados à pandemia, né? Em épocas de Covid são exigidos outros documentos que não eram antes, mas você tem que levar esses documentos para o controle sanitário. O primeiro deles é o certificado de vacinação, aquele do Conect SUS. Você pode gerar ele em PDF e deixar no seu celular. Eu gosto de levar impresso também, como eu disse, por precaução. Alguns países você tem que conferir as regras, né? Eu já falo bastante sobre aqui no canal. Se você não sabe ainda sobre as regras, tem uma playlist só sobre isso. Vai na playlist da Europa, que eu falo tudo sobre planejamento de viagem durante a pandemia. Alguns países exigem o certificado, né? Tem que saber as vacinas que são aceitas. Além disso, você pode ter que preencher um formulário do passageiro. Cada país tem um formulário. Então eu já levo impresso, mas também alguns países têm até aplicativo para celular que geram QR Code. A Espanha, por exemplo, você faz tudo online. Então eu gosto de levar as duas formas. O teste, né? Alguns países exigem o teste de Covid, o teste negativo, então vai estar escrito, ó, tá vendo? Não detectado, esse daqui é um teste negativo. Você tem que levar, alguns países exigem, outros basta o certificado de vacinação. Que mais? Eu acho que é isso relacionado à pandemia, a maioria dos países é isso. Com relação a dinheiro, quanto que eu tenho que levar para comprovar meu vínculo financeiro? Gente, não existe uma regra, né? Não sei de onde tiraram isso, que você tem que levar dinheiro na carteira para entrar num país. Eu sempre levo alguma quantia. Eu tenho uma carteira de viagem, que é essa daqui, ó. E aqui eu coloco sempre um pouco de dinheiro. Então eu tenho algumas notas de euros. O que eu faço? Tipo, eu coloco normalmente, gente, de 300 a 500 euros, que até para uma emergência, se eu preciso pegar um táxi ali, meu cartão não passa, né? Cartão internacional às vezes dá algum problema, tenha pelo menos um pouco. E aí você pode falar que você vai usar o cartão de crédito, né, para suas despesas durante a viagem. Eu tenho um cartão internacional que eu faço transferências daqui do Brasil mesmo, coloco na moeda estrangeira, né? Depois eu vou falar um vídeo só sobre contas internacionais, como você pode ter, porque você pode economizar um pouquinho no câmbio. E também nessa carteira eu levo o meu chip de internet, né? Que eu já compro aqui do Brasil. Eu vou deixar na descrição o site que eu uso para fazer a compra do meu chip. Ele já chega na sua casa. No avião ele já vem até com a chavinha para trocar o celular. Coloco ali, chego no país, desembarco, já estou conectado. A vantagem é que você já chega conectado, né? Muitas vezes para comprar o chip no país que você vai, fica até mais barato. Mas muitas vezes eles não aceitam o documento como passaporte, né? Precisa de um documento do país local, um documento de identidade. Você vai ter que falar idioma, por exemplo. Na vez que eu fui na Itália, eu fui numa loja da Claro, foi uma confusão. Na loja da TIM. Foi uma confusão, o atendente não falava inglês, eu precisava comprar o chip. Então, alguns perrengues que é desnecessário, eu acho, né? Você paga um pouquinho a mais e tem esse conforto de chegar conectado com o chip. Então eu acho que vale bastante a pena. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira contratar o seu chip. E outra informação super importante, né, que você tem que levar com você
é o seu seguro de viagem, né? Para a Europa, né? Alguns países é obrigatório, na América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile exigem o seguro. Na Europa, eles são bastante exigentes com relação a isso. Tem que ter uma cobertura mínima de $30.000 para despesas hospitalares. E eu já falei aqui no site, né? Vou deixar um link aqui na descrição, aqui no card, como que é que contrata o seu seguro viagem, o site que eu utilizo, né? Que compara várias seguradoras e aí você compra aquele que tiver com preço mais em conta, que foi o melhor custo-benefício. Já me pediram também o seguro, eles conferem a cobertura, né? Dentro dos países lá na Europa que pertencem ao espaço Schengen, essa cobertura é exigida, tá? Não tem como escapar. Muitas vezes eles não pedem, não conferem, só que é aquela coisa, né, gente? Basta você não estar com um documento que é aquele oficial lá da imigração, ele vai te barrar e vai te pedir o documento que você não tem. É uma coisa incrível, né? Só acontece quando a gente não tá esperando. Então eu recomendo também que você faça, além do que o seguro, né? Não só para passar na imigração, é algo que você evita perrengues lá, caso você tenha alguma infelicidade de ter que ir num médico, de ter que fazer alguma cirurgia, né? Corre um acidente. Para que você vai tornar sua viagem um pesadelo, aquela viagem dos sonhos? Então, recomendo aí também fazer o seguro. E no mais, esteja calmo, como eu disse, estude aí sobre o país, sobre os destinos, tenha os documentos impressos e agora eu vou mostrar aqui no computador a pastinha que eu monto com os documentos aí organizadinho que eu passo para o meu celular alguns dias antes da viagem para ter isso de fácil acesso também. Então, gente, de forma bem rápida aqui mostrar na tela a pastinha que eu monto, né? Sempre que eu vou viajar, eu tenho uma pastinha aqui com os documentos de viagem. Aqui eu tenho já, por exemplo, formulário da Anvisa, o meu certificado de vacinação, eu tenho uma cópia digitalizada do meu passaporte, do meu visto americano, que eu sempre levo comigo. Reservas dos hotéis, aí eu vou colocando todas as reservas aqui conforme eu vou fazendo, e também nos aplicativos que eu uso, né, lá do Booking, eu tenho essas reservas em mão, mas eu sempre gosto de deixar uma cópia aqui. Quando eu viajo de carro, né, eu tenho a reserva do aluguel do carro, a passagem de ida e volta do Brasil, a minha planilha de viagem, né, quem não conhece ainda, deixa eu abrir ela aqui. Essa planilha aqui eu coloco o meu roteiro, o meu orçamento, as cidades que eu vou visitar, eu vou preenchendo aqui, né. Tem o meu checklist de conferências de documentos, os links úteis para reserva de hospedagem, de passagem aérea, do seguro viagem, do chip da internet, do aluguel de carro, dos pacotes, né? Todos os links, né, que eu uso para fazer as reservas, para facilitar um pouco a vida de quem está planejando ainda a viagem, né? Dá uma olhadinha, quem quiser essa planilha, eu vou deixar ela linkada também na descrição do vídeo, você pode baixar ela de graça. O roteiro da viagem também eu faço um arquivo no Word, conforme eu vou planejando a viagem, eu vou colocando as informações, né? Dos hotéis que eu vou achando que eu quero ficar, os locais que eu quero visitar, os meios de transporte, como chega nos locais. Aí eu vou alimentando aqui, gente, vou colocando mapinha, como eu faço para chegar, tá vendo? Eu gosto muito de fazer isso. Para mim viajar, eu tenho 2 momentos. Antes da viagem, quando eu faço esse planejamento, porque eu gosto de fazer isso. E durante a viagem, quando você tá vendo tudo que você planejou se concretizar. Eu sei que tem muita gente que chega lá, não sabe nem onde tá direito, né? Mas eu gosto de fazer isso, então eu tenho esse arquivo aqui comigo também. Roteiro de país é a mesma coisa. O seguro viagem, né? A apólice do seguro. Então eu vou colocando essa pastinha, concluir, chegando um dia antes da viagem, eu transfiro ela para a nuvem, né? Para o Google Drive ou para uma pastinha no meu celular, para ter acesso fácil caso seja solicitado. Portanto, essas são as minhas dicas aí para você também se organizar com relação aos documentos exigidos na imigração. Lembrando que todos os links que eu mencionei relacionados ao seguro de viagem, ao chip da internet, inclusive a planilha que eu utilizo para montar o meu roteiro, você pode baixá-la gratuitamente. Todos esses links na descrição do vídeo. E se essas informações foram úteis para você, o que eu te peço é para deixar seu like e te convido a se inscrever aqui no canal que eu falo sempre sobre planejamento de viagem e dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Tenha uma ótima viagem, que dê tudo certo na sua imigração e a gente se vê no próximo vídeo.